Bem, amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um personagem importante para falar de futebol, para conversar com a gente. Como gosta de dizer o Fábio Seródio, isso aqui não é nenhum programa de entrevista, é mais um papo de amigos, né? Até o Jô Soares aprendeu um pouquinho com a gente, grande mentira, nós que aprendemos. Beijo do gordo. Um beijo do gordo, tá aí. Esse programa está à sua disposição no YouTube, tem mais de 110 personagens lá, jogadores do passado, alguns que atuam ainda, gente da imprensa, gente de outros esportes, enfim, são bons papos que a gente vai desvendando e contando história, que é muito legal, é o que a gente gosta de fazer. Certo, Seródio? Certo, vocês estão vendo na tela o senhor Leandro Calixto Zago, um jovem treinador de 41 anos, recentemente esteve no Botafogo Ribeirão Preto, e a gente vai falar muito sobre treinador de futebol nessa conversa. Quartarolo, ele trabalhou em vários lugares, trabalhou no Corinthians, trabalhou no Guarani, trabalhou na Ferroviária, trabalhou no Palmeiras, trabalhou no Atlético Mineiro, trabalhou no Botafogo de Ribeirão Preto, mas ainda não trabalhou no Santos. Como você é santista, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta. Olha, Zago, é prazer em tê-lo aqui. Obrigado por aceitar nosso convite do nosso Frederico Batalha, o nosso consultor, diretor, arquivador e coordenador sem pasta. O cara está ganhando só de acúmulo de função, mas o que nós todos juntos. O negócio é o seguinte, eu estava vendo aqui, primeiramente agradeço, né? Eu estava vendo aqui seu currículo, né? Você esteve até no PAOK da Grécia, eu vou querer saber o que é esse time aí, pelo amor de Deus. E pelo que eu li aqui, se é que eu estou errado, você me corrija, você é um daqueles que forma jogadores ou ajuda a formar jogadores, o que é um negócio muito legal nesse país. Obrigado pela sua presença e obrigado por aceitar nosso convite, o Zago. Bom, primeiro, Quartarolo e Seródio, é um grande prazer estar com vocês, tá? Eu gostaria de agradecer mesmo, porque vocês são caras que eu acompanho, né? Não estou falando sobre idade, mas eu te acompanho há bastante tempo. Ele é velho mesmo. São caras que são referência, né? Temos amigos em comum aí, né? Quartarolo, principalmente. O Seródio, não sei, talvez a gente possa ter. Então, assim, é um grande prazer estar com vocês. Realmente, né, Quartarolo, ano passado, eu optei por sair do Atlético Mineiro, porque o time B do Atlético, né, eu vi que não ia seguir o projeto e que eu teria que me organizar dentro do clube, talvez em alguma função que não me interessasse. E aí eu comecei a me dedicar em futebol e ser treinador de futebol profissional, já tinha trabalhado com isso. Mas a minha formação como treinador, né, na base, né, eu passei por bastante clube, né, na formação, né, como você falou aí, Palmeiras, Corinthians, Ponte, Atlético Mineiro, Ferroviária, alguns clubes empresa, como hoje o Audax, na época Pão de Açúcar, Desportivo Brasil, que era da Trafic, agora é de um grupo chinês. Então, assim, toda a minha formação como treinador, né, eu tive um período como preparador lá no início, auxiliar, mas tenho aí mais de 10 anos como treinador na formação, participando das competições de CBF, competições estaduais aí nos estados que eu trabalhei. Então tem bastante jogador. Só não sei de onde que você viu o PAOK, eu não passei pelo PAOK. Talvez algum jogador aí que está na referência que eu trabalhei está no PAOK nesse momento. É porque eu coloco qual é o atleta, porque às vezes ele não é tão conhecido, né? Ainda da grande mídia, mas é algum jogador que já tem alguma... Então deve ser algum atleta que eu trabalhei, eu acho que deve ser o Léo Jabá, se eu não me engano. Isso. Deve ser alguns desses. O Léo foi meu atleta no Corinthians, né? Muito jovem. Então, esse é um dos que eu trabalhei. Eu coloco uma lista porque, na verdade, de feitos que eu tenho nesse momento ainda, a maior parte deles, né, Quartarolo, tá na base, porque como formador, porque foi onde eu passei aí os últimos de 2010, 11 até 2021, praticamente, foi aonde eu me formei aí como treinador, né? Agora eu tenho 1 ano e pouco como treinador em equipes principais. Então, meu caro Seródio, ainda não será hoje que eu saberei como é que é o PAOK por dentro. Né? Realmente é o Léo Jabá, que você cita aqui, que é um jogador que passou pelas suas mãos, parabéns, né? Um jogador que hoje tem carreira, né? Carreira importante. É muito legal saber disso, porque às vezes o técnico da formação não tem tanto respeito e não dão tanta importância como deviam, né, Seródio? É verdade. E dentre as coisas que o Zago fez, me chamou a atenção, primeiro que você fez um curso de psicologia de alto rendimento esportivo no Barcelona. Sim. Sim, e também teve um período em que você trabalhou ou esteve presente, acompanhando, fazendo estágio no Manchester United. Sim. O último que eu conheci que fez esse tipo de coisa foi o filho do Tite. Como o teu pai não é o técnico da seleção brasileira,
Você adquiriu um bom conhecimento, mas está na luta. Eu queria que você falasse a respeito disso. Como que funciona? Por exemplo, você foi parar no Barcelona para fazer esse curso de que forma? Você foi fazer esse tipo de estágio no Manchester United de que forma? Porque tem muita gente, Zago, que gosta, até está lutando para ser profissional nessa área, e que não sabe que portas bater para ter conhecimento específico, como você tem conhecimento de alto nível. Então, Seródio, como eu disse, né, eu trabalhei num clube que era da Trafic, que era o Desportivo Brasil, né, que o J. Ávila construiu um centro de treinamento aqui em Porto Feliz. Depois vendeu, acho que em 2013 ou 14, para o grupo de chineses. Na época que eu trabalhei, o Desportivo ele era um clube satélite do Manchester United na América do Sul. Então tinha um observador do Manchester United, que até hoje ele é funcionário do United, que é o John, né? Ele reside em São Paulo, mas ele é responsável pela América do Sul. Não sei se eu estou desatualizado, mas até a última vez que eu falei com o John era ele o responsável pela América do Sul. E ele tinha os captadores na América do Sul. E naquele momento, o Desportivo Brasil era o clube que centralizava. Então, se o Manchester identificasse um atleta em algum clube da América do Sul que ele quisesse, jovem, ele não poderia levar para a Europa, ele trazia para o Desportivo. E aí, 2 vezes por ano, esse atleta ficava 15 dias treinando no Manchester United, né? Ele passava 2 períodos de 15 dias por ano lá. E na época eu trabalhava com juvenil, era sub-17, né? A gente tinha 3 atletas que estavam nesse processo. A gente disputou uma competição na Irlanda do Norte. No final da competição, eu segui com os atletas para o Manchester, né? Para Manchester. E aí nós passamos lá 9 dias, né? Eles em treinamento, né? Eles ficaram lá em treinamento mais ou menos 9 dias, acho que deu o período deles, porque era pós nossa competição, e nessa eu consegui acompanhar. Então, acompanhei a equipe B do United, que na época era o Solskjaer, treinador, que depois veio a se tornar o treinador da equipe principal. O treinador da equipe sub-19 também eu fiquei um período, o Paul McGuinness, que é um cara referência nos cursos da UEFA, e o treinador era o Ferguson ainda na época, né, o treinador principal. E foi muito legal, porque assim, a gente tem uma ideia de que é algo inatingível, e o Ferguson foi muito acessível. Então, assim, nos 3, 4 dias que eu fiquei mais dedicado a acompanhar a equipe principal, né, porque eu fiquei um tempo com esses jogadores na formação, o Ferguson foi muito acessível, a forma como ele nos recebeu, como ele nos colocava bem próximo aos campos de treino para poder acompanhar os treinamentos, a disponibilidade que ele deu da gente poder estar ali, ouvir algumas informações, conversar com o pessoal da comissão técnica que cuidava dos aparatos ali que ele utilizava no treino, GPS, filmagem. Então, assim, foi bem acessível e para mim, na época, né, eu tinha 29 anos na época, foi em 2010, isso foi algo assim que para mim agregou conhecimento para caramba, porque o que eu via à distância eu não conseguia entender de dentro algumas coisas, né? Então, quando você está de dentro e vê tudo isso, e a estrutura, os processos, como que funciona, então naquele momento foi muito importante e eu considero uma das experiências mais importantes para mim na minha formação, sim. E em relação ao Barcelona, é um curso online, ele na verdade, ele é da escola oficial do Barcelona, e o Barcelona ele oferece esses cursos de maneira online. Então, assim, eu não estive lá e não tive o prazer ainda de estar lá, mas você faz com o pessoal, com os professores do Barcelona que trabalham lá, mas é uma escola que o Barcelona tem online, que é a Barcelona Hub, que eles chamam. Ela tem vários cursos em várias áreas, e essa é uma área que eu gosto muito, que é a área de psicologia esportiva. Então eu aproveitei, foi na época da pandemia, estava disponível, então para ter acesso aos professores, mas foi todo feito online. Esse eu não fiz lá. Então, assim, são experiências que realmente, como você falou, são muito importantes e difíceis da gente ter acesso quando você não consegue ter os caminhos, né? E é uma coisa que eu tive que aproveitei bastante e bem relevante, assim, para minha formação. Leandro Zago, você falou dessa sua passagem com o Ferguson, lá na Inglaterra, um time importante. Hoje está até em baixa, mas na época estava, né, 2010, estava voando. Tinha ainda já chegando o Barcelona ganhando tudo, o Real Madrid, exato, mas ainda era um time extraordinário. E o Ferguson, um técnico lendário na Inglaterra e na Europa e no futebol. Nome de arquibancada, tem estátua dele na porta do Old Trafford. Não tem o que discutir, né? É um ídolo eterno para o time, para o clube. E você esteve lá. Ainda há, se bem que já faz 12 anos, né? Mas ainda há lá na Europa aquele respeito ao futebol brasileiro, à escola brasileira, ou eles estão tão na frente que acham que não serão mais alcançados? O que eu percebo
Quartarolo, no discurso deles lá, e é uma coisa que já na época já estava meio esse debate, né? É que eles têm muito respeito pelos nossos atletas, pela nossa capacidade de formar atletas, pelo nosso futebol como um todo, pelos os nossos treinadores não tem realmente um reconhecimento de fora para dentro, assim como caras competentes, capazes de bater de frente com eles. Por isso que talvez eles não olhem. Eles têm um respeito muito grande pela nossa capacidade de fazer jogadores. Eles não entendem como que a gente consegue produzir em quantidade e qualidade tantos atletas para o mercado europeu, né? E talvez nisso eles errem, porque alguma coisa tem aqui que a gente faça, porque nosso atleta já não é mais formado na rua há muito tempo. Nós já temos um mercado diferente, né? Nós já temos uma formação hoje muito mais dentro dos clubes, pelo menos aí de 15, 20 anos para cá, porque a nossa rua já não existe mais no volume que ela tinha até os anos 60, 70, 80, até um pouco dos anos 90. Então, assim, eles acreditam que taticamente o nosso jogo é um jogo inferior ao deles, sim, mas eu penso que eles não entendem o contexto nosso, eles não entendem o nosso contexto. Eu acredito, sim, que tem coisas que a gente tem que evoluir, sim, tem gente capacitada chegando, tem gente já com outro interesse em outro nível de se aprofundar em coisas que podem elevar o nosso futebol. Eu acho que a gente realmente deixou de se desenvolver, e quando eu digo desenvolver, não é copiar lá, é desenvolver o nosso aqui, entendeu? A gente ficou um pouco acomodado nos nossos resultados, e a gente deixou de se desenvolver como uma cultura de jogo que era muito bem estabelecida e dominante. E a gente precisava investir em desenvolver a nossa cultura, olhando para fora, mas entendendo a nossa cultura e para desenvolvê-la. Eu acho que agora a gente voltou a isso. Eu acho que a gente vai ser dominante nessa próxima década, eu tenho isso. Não sei se a gente ganha a Copa esse ano, torço para que ganhe, mas eu acho que as próximas 2 ou 3 Copas nós vamos ter gerações muito boas que estão chegando. Agora, taticamente, eles não entendem, por exemplo, o clima aqui, eles não entendem que o clima tem impacto direto, as trocas de treinador, a gestão política dos clubes, eles não conseguem entender esse contexto, o tamanho das viagens, né? O tamanho das viagens, né? O tamanho das viagens, eles não conseguem entender que jogar no Brasil é um jogo continental, né? Eu estava agora na Série C, quem pega a logística da Série C e tenta entender o jogo, você tem que levar a logística em consideração. Tem jogos que eu passo o dia viajando. Eu tenho que fazer 5 horas Ribeirão, São Paulo, aí eu pego um voo com escala em Brasília, aí eu chego numa cidade, numa capital do norte, nordeste, às 6 horas da tarde, e ainda tenho que viajar mais 2, 3 horas para o interior, porque eu vou jogar. Eu passei o dia inteiro viajando. Então, assim, são coisas que eles não entendem. E talvez, quando eles olharem para isso, eles vão entender um pouco por que o nosso jogo é um pouco mais lento, porque nossas equipes taticamente não são talvez tão organizadas, ou como eles pensam o jogo lá. Então, acho que tem essas questões de contexto que eles também entendem mal. Eu entendo o que você fala, mas eu também, quando fui para a Europa, aliás, eu tive a oportunidade de ir nos 2 clubes que você falou, Manchester, aliás, fui na Inglaterra. Se você perguntar de técnico brasileiro lá, eles se espantam. Por exemplo, eu ouvi falar mais do Vanderlei Luxemburgo em Madrid, até porque virou uma piada, do que Big Phil no Chelsea. Big Phil, que é o Felipão. Os caras olharam para minha cara e foram procurar lá. Quem será esse sujeito? Já o Vanderlei Luxemburgo ganhou um certo. Deixou de ser anônimo por causa das discussões, das maluquices que existiam. O Vanderlei sempre carregou com ele, como balde de areia, horário de treino. Essas coisas marcaram mais do que a passagem dele lá no Real Madrid como vencedor ou como treinador da equipe. Por causa disso que eu queria te fazer essa pergunta. Se lá eles se assustam com os brasileiros e não com os argentinos, aqui nós não deveríamos nos assustar com os portugueses? Em que sentido você disse, Heródio? Assustar em que sentido? Vamos procurar uma lista de vencedores no futebol mundial. Tirando o Mourinho, você não encontra mais nenhuma referência. E aqui, cada português que pisa parece que é Pedro Álvares Cabral descobrindo o Brasil. Olha, Seródio, eu vou te falar, eu acho que assim, o problema sempre são as narrativas, né? As histórias, né? Você conta uma história e as pessoas começam a comprar essa história.
eu vejo que, assim, para mim, e eu falo porque para mim é o treinador que eu mais, assim, me identifico no sentido de acompanhar ideias, é o Mourinho, é um português. Mas, com certeza, ele trouxe uma leva de treinadores com ele que vieram muito no arrasto do Mourinho, né? Mas que não acompanharam o Mourinho em tamanho, em competência, em conquistas. Eu tenho amigos portugueses muito bons, assim, alguns amigos, alguns até trabalham aqui no Brasil, caras muito bons, caras muito competentes, mas eu tenho também brasileiros. A questão é que, nesse momento, com certeza, o sucesso do Jorge Jesus, ele trouxe esse impacto, né? O próprio Abel Ferreira, ele veio nesse arrasto do Jorge Jesus para o Brasil. Hoje não, há 1 ano e meio, há 2 anos, ele já se validou aqui. Há 1 ano e meio, porque ele não tem nem 2 anos. É que ele tem conquistado tanto que parece que ele está muito, muito mais tempo que isso, mas ele vai fazer 2 anos agora. Mas ele validou como resultado, mas muitos não validaram aqui como resultado, mas vieram naquela onda que foi principalmente criada pelo Jorge Jesus. O problema que eu vejo, Seródio, é o seguinte: o que eu sinto, aqui no Brasil, você como treinador, você é contratado por alguém que não sabe por que está te contratando muitas vezes e é demitido pelo mesmo motivo, por alguém que não sabe por que está te demitindo. Então, assim, a leitura de mercado ela é muito na onda. Por exemplo, alguém que queira me contratar, eu quero um jovem treinador, como se todos os jovens fossem iguais, como se todos tivessem o mesmo nível de conhecimento, as mesmas experiências, o mesmo estilo de jogo. Então, eu acho que enquanto o nosso mercado não ficar mais inteligente nesse sentido, nós vamos correr esse risco de ir nas ondas. Já tivemos a onda dos interinos, a onda da volta dos treinadores mais consagrados, a onda dos portugueses, e você vê que a onda dos estrangeiros já está perdendo força, porque vários deles não conseguiram ter resultado, e a gente está mudando isso. Isso está errado, porque não tem que ser onda. Tem que ver se o cara é bom, se o cara não é bom. Isso não tem passaporte, não tem idade, tem experiência, tem conhecimento do cara, tem interesse, motivação, tem tudo isso, que é o que tem que ser analisado numa contratação. E o que está acontecendo, Zago, é que o técnico estrangeiro chega aqui, depois de um certo tempo ele vira brasileiro, ou seja, ele vai ter os mesmos problemas do calendário, da logística, de tudo que envolve o técnico brasileiro. Outro dia o Abel Ferreira, que é o mais consagrado, eu acho, nesse momento, mais até que o Jorge Jesus, já que ele ganhou 2 Libertadores, o próprio Jorge Jesus, desculpe a palavra, mas estava no ostracismo na Europa, tanto é que voltou e nunca mais ganhou nada de importante. Aliás, está com dificuldades, né? Talvez porque o time do Flamengo era melhor que ele. Agora é sorte dele que ele pegou um time montado. O próprio Abel Ferreira chegou num time que está estruturado financeiramente, tem um elenco que vem desde 2015 ganhando, jogando bem e ganhando, com um ou outro técnico. Então ele chegou na hora certa, no lugar certo, escolheu bem, e é realmente um cara competente. Mas ele disse outro dia uma verdade, que agora ele entende o trabalho dos brasileiros, porque é muito complicado, né? Você vê, o Vitor Pereira saiu da Libertadores. Domingo, sábado é o Palmeiras, né? Logo na sequência vem Atlético Goianiense. E aqui, o que eles têm dito, os técnicos estrangeiros, é que em nenhum lugar do mundo o time pequeno enfrenta o time grande como no Brasil. Aqui você vai enfrentar o Atlético Goianiense em Goiás, ele vai para cima de você, ele tem um esquema para te arrebentar. E assim por diante, várias e várias equipes. Então, a distância entre o último colocado e o primeiro não é tão grande no campo, é na questão financeira. O time que vai jogar o Gustavo Scarpa é meio de tabela, amigo. E se ficar no meio da tabela, lá está maravilhoso. Então, essa pressão existe, realmente falta uma coordenação melhor, e, ao mesmo tempo, é a nossa cultura, né? Volta para aquilo que você falou no começo. A maior derrota do Brasil, segundo o Johan Cruyff, disse para nós, em 2010, não estava no placar. Estava na nossa derrota porque nós perdemos o nosso jeito de jogar. O Brasil hoje não joga do jeito dele. E aí é um problema dos técnicos e dos futuros treinadores como você, né? Quartarolo, eu acho que você falou bem aí do contexto, né? Eu trabalhei no Palmeiras 2015, praticamente o ano todo, até o início de 16, quando eu vim para a Ponte. E eu vou te falar, é o clube que eu trabalhei que os processos são mais organizados, de todos esses que você falou aí. Por isso que ganha. De todos esses que você falou aí, com certeza, tudo funcionava, é o clube mais fluido de todos esses. Eu me identifico com todos aí que estão aí, eu tive, né, um período bem legal em todos, Corinthians, na Ponte, no Atlético,
Todos que estão aí, mas com certeza o Palmeiras era o mais amarrado, assim, as coisas aconteciam mais redondinha, uma estabilidade, então assim, não é por acaso que está ganhando título, ganhou em 15, ganhou título Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro 16, então tem consistência, né? Tem consistência. Agora, uma coisa que eu vejo, né, dentro dessa fala do Cruyff, e que eu acho que explica um pouco do nosso jogo, e o nosso jogo mudou muito em função disso, o jogo de futebol, taticamente, ele teve uma não vou te chamar de evolução, porque parece que a gente que é melhor do que era antes, não é isso. Ele teve uma mudança na forma de jogar. Taticamente, você ganhou um peso muito maior dentro do jogo do que se tinha antes. Antes era um jogo muito baseado na questão individual, na questão de desempenho individual. O jogo, taticamente, evoluiu muito nesse sentido. E aí passou a ser mais necessário ainda ser um jogo de equipes, não um jogo de indivíduos, para que os indivíduos, que os jogadores se potencializem. E uma coisa que a gente não tem mais no Brasil, e o Palmeiras está tendo, o Flamengo tem um pouco, né? O Galo tem um pouco. E são times que estão jogando há algum tempo juntos e que você para de desmontar time a cada 6 meses ou a cada ano. Você tem que fazer troca todo ano. Então você começa a ter times como o Brasil teve nos anos 70, nos anos 80, nos anos 60, que eram times que duravam. Óbvio que num outro mercado, hoje, a questão econômica está conseguindo fazer Palmeiras, Flamengo e Galo não venderem seus jogadores na hora que aparece a primeira oferta, então isso ajuda a manter os melhores, e você começa a ter um jogo de equipes. Isso vai fazer o jogo subir de nível, porque é impossível, Quartarolo, que a gente tenha um jogo de alto nível se você tem equipes que são desmanchadas a cada 3, 4 meses. Não é mais assim que o jogo é jogado, juntar os melhores e tentar fazer um jogo com os melhores. Então, enquanto você não tiver essa consistência, esse tempo, e é o que o Palmeiras tem, você pega, acho que talvez é o time que menos contratou dos grandes aí nos últimos anos. É um time que vem com uma base mais ou menos montada, e com jogadores que, se você for olhar, nenhum deles chegou como grandes... Quando o Rafael Veiga veio do Curitiba, né? Depois teve que passar no Atlético Paranaense um ano antes de retornar. O Gustavo Scarpa, o Rony, só o Dudu, talvez, desses jogadores que estão aí, que chegou um pouco mais badalado, assim, com um pouco mais de nome, mas se você for ver. Só que é um time. É um time de futebol que joga junto, que tem um aspecto coletivo já de 2 anos com o mesmo treinador, mas que tem 3, 4 anos ali junto. E é uma coisa que a gente precisa resgatar, senão a gente não vai conseguir ter qualidade de jogo. E o que você falou, eu vi de algum treinador português, eu não lembro qual deles, eu não sei se foi o Luiz Castro, o Abel, falou uma coisa que eles tentam entender no Brasil, que você falou do Atlético Goianiense, eles acham muito estranho como aqui é tão diferente jogar em casa como jogar fora. Eles acham que na Europa a diferença entre jogar em casa e fora não é tão distante como é no Brasil, porque talvez aqui cada estado seja um continente na Europa. Talvez cada lugar que você muda o clima, muda o tipo de grama, muda a cultura local, muda o tipo de hotel que você fica, a distância é maior. E então isso tem um impacto grande. É o que você falou, equilibra o jogo. Então, mesmo tendo uma disparidade econômica maior, o jogo acaba ficando mais equilibrado. Você está num ambiente mais hostil para você, né? São vários. Aqui, cada estado é um país dentro da Europa, mais ou menos Exato, isso, né? Exato. Vários fatores acabam alterando aquilo que a gente costuma ver como futebol em campo. Tem muita coisa que acontece que merece ser respeitada, merece ser entendida. Mas vocês estavam falando aí a respeito da parte tática, e eu vou encher o saco aqui, que não é que é saudosista, é porque eu gosto. O futebol brasileiro perdeu o impacto do 1 contra 1. Você não vê mais jogador brasileiro enfrentar, tem uma rara outra exceção, mas eles fogem do 1 contra 1. Isso é uma característica que a gente tinha e que não tem mais. Eu quero perguntar para você, que foi formador, você foi na Seleção Brasileira Sub-15, como fazer para resgatar esse 1 contra 1? Não é questão de individualidade única e exclusiva, é questão de ofensividade, você quebrar a linha do adversário, você forçar o jogo. Seródio, você pode ter certeza que, assim, na formação, a ideia, pelo menos na formação, eu posso falar por mim, por alguns treinadores que eu conheço, não conheço todos, mas conheço uma boa parte desses que hoje estão aí nos clubes grandes aí pelo Brasil, né, que são colegas que a gente se enfrentou muito, trocou muita ideia. A gente acaba incentivando, estimulando bastante esse tipo de coisa de 1 contra 1. A gente tem até jogadores brasileiros hoje na Europa, né, que estão lá justamente porque são, né, a gente tem alguns pontas que têm se destacado e que até uma geração jovem que está chegando na seleção. Mas eu vou te falar talvez qual que seja o grande problema do 1 contra 1 no Brasil, e eu concordo com você
quando você disse que a gente diminui um pouco nisso. Eu acho que tem a ver com a questão talvez pelo tamanho que o futebol tomou, pela questão da rede social, do impacto na imprensa, e a questão do perfil pessoal e psicológico da geração, é uma questão mais de atitude pessoal e do cara assumir a responsabilidade na hora e às vezes transferir passando a bola, do que enfrentar e pagar o preço do erro. Eu percebo isso, porque eu vejo muitos jogadores que ele faz muito no treino, é estimulado, é treinado, depende do jogo ele faz, mas em determinado cenário de pressão ele deixa de fazer. E talvez o que a gente precise não seja nem o aspecto técnico de 1 contra 1, né? Aumentar isso, porque acho que já está sendo estimulado, mas é mexer com o aspecto emocional. É a questão de mostrar para o cara as vantagens e assumir a bronca pelo erro, pelo jogador. Porque eu vejo que essa geração, emocionalmente, ela é uma geração que, não sei se é um pouco mais frágil, mas ela é diferente, entendeu? Ela é diferente, ela às vezes não quer assumir essa responsabilidade. E muitas vezes transferir a responsabilidade no momento que você está num 0-0, 42 do segundo tempo, pega uma bola que você tem que ir para cima, é mais confortável passar para o lado do que se eu perder a bola, eu vou ter que enfrentar um estádio, inteiro me vaiando ou me xingando. Então, acho que essa questão, eu vejo que ela é mais importante da gente resolver, é uma questão de personalidade. Quando a gente tinha um jogo, como eu disse anteriormente, mais intuitivo, mais da rua, um cara que vinha mais cascudo, um cara que vinha com umas experiências de vida mais pesadas, talvez ele estava ligando menos para isso, para o impacto que ia ter o erro dele. Era um cara mentalmente um pouco mais forte pelas dificuldades que ele passou. Hoje, o nosso jogador ele é formado dentro dos clubes, num ambiente mais protegido. Então, isso também tem o ganho por algumas coisas, mas a gente tem algumas perdas. Uma delas é talvez não expor o cara a tudo que ele vai passar no profissional. Então, eu penso um pouco sobre isso, eu sinto isso. Eu tive muitos jogadores que tinham grande desempenho em treino, em 1 contra 1, grande desempenho em jogos menores, mas que na hora que o jogo crescia de nível, ele acabava não forçando tanto esse tipo de jogada. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para o aspecto emocional, que ele mudou um pouco. As gerações atuais não são iguais às anteriores nessa relação. Eu não estou falando pior nem melhor, só que elas são diferentes em relação a assumir responsabilidade. Né? A geração condomínio, tudo criado com a avó. Brincadeira, né? Tem gente aí que tem mais coragem que o outro, às vezes é personalidade. Por exemplo, como é que pode um jogador que ganha 2 milhões e poucos por mês, como o Dudu, não bater pênalti? Como é que pode? Se eu sou técnico dele, se eu sou presidente do clube, do Palmeiras, no caso, amigo, é você que tem que bater o primeiro ou o último. Não pode saber, não gosto de bater. Como não? É uma jogada que tem que ter fundamento, tem que ter treino. E daí o cara não bate pênalti, sabe? Então, e todo mundo acha normal, ele não se sente bem. Gente, você é o cara. E sobre o Palmeiras, já que é o time que está na moda, eu sou santista, né? Meu pai era palmeirense, ou seja, minha família é Palmeiras, Quartarolo, Bernardelli, Todesquini, você acha que vai ser o quê? Mas eu sou santista. Mas eu tenho um grande respeito pela história do Palmeiras. Aliás, como a gente costuma dizer, né, Seródio? Depois de um certo tempo, como nós já estamos lá na estrada há muito tempo, a gente torce mais pelos amigos do que pelos clubes, às vezes, né? E a gente torce para que tudo dê certo. Mas eu olho para o Palmeiras e se fala muito em tática, se fala em tanta coisa, o trabalho do Abel, que é maravilhoso, o elenco, que é muito forte, coletivamente é muito forte, talvez coletivamente seja o melhor time do continente nesse momento. Se vai ganhar ou não é outra coisa, mas é muito bem plantado taticamente, coletivamente. Mas eu acho que é também o time que tem mais força mental. O Palmeiras se nega a perder. O Palmeiras continua jogando o jogo mesmo quando ele toma o gol, coisa que muitos clubes não conseguem e talvez passe por tudo isso que você falou, viu, Leandro? Quartarolo, com certeza o Abel, ele é um cara que trabalha muito esse aspecto, né? O Abel, eu não sei se vocês sabem sobre isso, eu tenho um colega em comum com ele lá em Portugal, que é da cidade dele, da região dele lá. E esse colega me confidenciou que o Abel é um cara que estudou muito na formação dele para ser treinador lá, quando ele deixou de ser jogador, muita coisa ligada à psicologia do esporte, né? Algumas ligadas, inclusive, à neurolinguística, né? Ele é especialista em programação neurolinguística. E esse colega me confessou, eu sei que a gente entrou nesse assunto, eu também gosto muito desse tipo de coisa, e aí ele estava vindo para o Brasil na época, eu conversando com ele, falou,
Inclusive, o Abel Ferreira, ele é um cara... E realmente, nas entrevistas, você percebe muito. Você percebe, né, Quartarolo, em cada detalhe, que ele se preocupa, né, em colocar mensagens nos muros dentro da academia, lá do centro de treinamento, para o jogador saber, né, ter algumas orientações sobre comportamento. Ele se preocupa com as músicas que a torcida canta na hora que o time está perdendo. Ele quis criar uma música da virada, ele quis criar determinada... Porque ele sabe que isso tem um impacto emocional. E ele deve trabalhar muito isso no dia a dia também ali com os jogadores e nas conversas, né? Porém, ontem eu achei até estranho o Palmeiras ter tido 2 expulsões como ele teve. Eu achei que foram os 2 jogadores, né? O Danilo mais jovem e o Gustavo já um pouco mais velho. Eu achei estranho porque não é do Palmeiras ter aquele tipo de desequilíbrio. Achei 2 expulsões desnecessárias, né? Não foram expulsões por cartão amarelo, parar a jogada, parar a falta, né? Deixar o pé. Então até achei estranho. Como a equipe que ficou em campo reagiu, eu achei espetacular. Realmente, a forma como eles reagiram. Mas eu achei estranho a reação dos 2 que foram expulsos também. Porque não é comum aquele tipo de desequilíbrio, né? De deixar pé, de se irritar com o puxão e descontar no jogador que está vindo na sequência. Então, assim, eu vejo isso. Acho que não é só o tempo de trabalho. Acho que o tempo de trabalho do Abel é um fator. Mas se o treinador não se preocupa com esse aspecto mental, isso não é uma coisa que vai aumentando naturalmente. Então, ele deve ter um trabalho realmente nesse aspecto ali, em detalhes, muito bom, para conseguir fazer os jogadores estarem concentrados. Ele fala muito sobre isso, né? Nas entrevistas, as metas, ele dá muito exemplo de livro, de filme. Então, eu acredito que ele trabalha muito isso no dia a dia com os jogadores, né? Para poder ter essa equipe equilibrada, focada. E o Palmeiras é uma equipe, como você falou, ela não é aceitar perder, ela não admite hipótese nenhuma, né? E isso é muito difícil, essa resiliência é muito difícil você conseguir atingir como equipe de futebol. Só uma coisa, Seródio, ele falou sobre essa neurolinguística, né, que é um negócio muito legal para ser estudado. Eu lembrei do Cilinho. Exatamente. É porque hoje, inclusive, ô Leandro, eu estava no programa lá do Neto, os Donos da Bola, e tinha um repórter muito jovem lá. E eu disse uma coisa para ele, o seguinte: olha, a sua formação é muito melhor que a minha. Você fala 3, 4 línguas, você anda pela internet, pela digitalização da informação com muito mais facilidade que eu. Na época, eu era um autodidata, eu aprendi fazendo. E eu vou fazer essa comparação Abel Ferreira e Cilinho. Porque tudo isso que você falou do Abel Ferreira, a gente via no Cilinho. Sim. E o Cilinho não estudou em lugar nenhum, era dele, né? Ele era um autodidata, ele fazia aprendendo, e era um gênio. Tanta coisa, talvez se você buscar informações com pessoas do futebol que jogaram com ele, inclusive, você vai ver que muitas coisas que hoje são colocadas como modernas, eu não gosto muito da palavra, né? Porque parece que no mundo de hoje, se você falar que é moderno, é porque é bom. O bom é bom sempre, era ontem, era hoje e vai ser amanhã. E o Cilinho tinha essas coisas, né, Seródio? Você lembrou dele também enquanto ele falava, justamente porque ele fazia exatamente da maneira dele, né? O recado dele, mas trazer e abraçar todos num objetivo só. E o São Paulo do Cilinho, os times do Cilinho eram maravilhosos. Hoje em dia, eu trabalhei no Corinthians durante o período do Tite lá. Tite, que eu considero um excelente treinador. Sim. Tite, que eu considero um ótimo gestor de grupo. Eu estou falando de time de futebol, não de clube de futebol, de time de futebol. E você, quando vai ver o trabalho das pessoas por dentro, Zago, você vê certas coisas que deixam você desligado da lenda. Porque quando dá certo, vira lenda. Nada, você faz coisas que você não acredita que vão dar certo, dão certo, viram lenda. E quando você conhece o recheio do sonho, você descobre que aquele creme não é tão bonito assim. É uma coisa muito mais intuitiva do que pensada. Concordo. Você falou a respeito do Abel Ferreira, tenho o maior respeito pelo sonho dele, pelo recheio do sonho dele, mas eu sei que tem sonho por aí que tem muito mais trabalho para ser recheado, para fazer o recheio. São coisas do tempo. Não desvaloriza um, nem desvaloriza outro. Só quis falar sobre isso porque eu lembrei do Sininho. E agora quero fazer uma pergunta para você. Quando eu trabalhei no Corinthians, você também trabalhou lá em 2011, se eu não me engano? De 11 a 13. Então, de 11 a 13, a realidade campeão era do mundo, foi campeão do mundo. Não, pô, eu era na linha sucessória, eu era do treinador do Sub-15, era o Tite, aí tinha os treinadores. Eu tava lá.
Eu sou campeão brasileiro, campeão do mundo. Eu sou... A questão é, a vida lá no Corinthians era bem diferente do que é hoje. Eu lembro que eu fui com o André Sanches, então diretor de futebol da CBF, no CT do São Paulo, lá em Cotia, no CT do Laudo Natel, e o André, quando andou comigo e com o presidente Juvenal Juvencio por aquelas pairagens, falava assim para o Juvenal, muito bonito, tem até igrejinha aqui, quero ver esse bando de menina jogando na Rua Javari no sábado de manhã, porque aquilo lá é uma evolução, mas tira muito do moleque, do jogador de futebol, da convivência do futebol. Eu joguei no Juventus, a Rua dos Trilhos, tinha uma casa lá que ainda existe até hoje. Joguei, eu passei por lá. Tem uma casa na Rua dos Trilhos, que dá para o final da Rua dos Trilhos, que era a concentração do Juventus. A maior diversão que tinha lá era o telefone público. Então, você tem uma noção de como mudaram as coisas. Esse tipo de evolução não cria jogador mimado, Zóio? Bom, Seródio, eu vou te falar assim, há um risco grande da gente confundir oferecer o melhor possível e perder a essência daquilo que é necessário, entendeu? Você não pode perder a essência do que é necessário. Se você não desenvolver no seu atleta esforço inegociável, esforço tem que ser inegociável, 100% de esforço do cara para ele chegar no objetivo dele. Trabalho em equipe, respeito pela hierarquia, pelos colegas, pelo comando, né? Respeito hierárquico. Se você não desenvolver isso que é básico, que você pode desenvolver em qualquer ambiente, pode ter a parede mais bonita, pode ter a grama mais perfeita, o seu jogador vai ficar na metade do caminho. Porque isso são coisas essenciais. É como o Quartarolo falou, tem coisa que é bom sempre. E tem coisa que não é boa e não vai ser boa, né? Nunca. Então, assim, o que acontece muito, Seródio, não estou falando especificamente de São Paulo, porque eu passei em alguns clubes e vi muitos casos, eu vi muitos talentos se perderem, quando o menino muito jovem começa a ter talento e ele começa a perder a essência, então aquele esforço que fez ele chegar até o sub-15 e ir para a seleção sub-15, a partir do momento que ele começa a ter um contrato com a patrocinadora de material esportivo tal, começa a ter um representante tal, aí ele já acha que o esforço é negociável, é quando ele quer. Ele já acha que ele não precisa respeitar a hierarquia daquele sistema. Então, o coordenador, o diretor, o treinador, os pais, ele perdeu a essência do negócio. A partir desse momento ele se perdeu, o desempenho dele cai, e aí ele passa a ser um jogador medíocre, ele tinha um potencial para ser um baita talento. Então, a questão é, você pode oferecer, desde que as coisas que são essenciais para qualquer ser humano ter desempenho, que é dedicação extrema àquilo que você faz, trabalhar em equipe, respeitar o seu ambiente de trabalho, essas coisas têm que ser básicas, senão você não vai ter resultado. Agora, uma coisa só em cima, né, também do que o Quartarolo falou, eu sou de Campinas, né, Quartarolo? Então, assim, eu tenho muitos amigos e caras mais velhos que jogaram na base da Ponte, com o Cilinho, que conviveram com ele, então eu conheço muitas histórias, eu trabalhei lá, então eu conheço muitas histórias. E em 2010, no Desportivo Brasil, como eu falei, eu trabalhei com o Pita e com o Dario Pereira. Então, eu ouvi muitas histórias do Cilinho também, né? De coisas que eles viveram com o Cilinho. Então, as histórias do Cilinho, dele entrar de capacete de futebol americano para dar treino, dele usar um espelho com Careca, quando o Careca não estava bem, com um espelho coberto, que ele descobriu, falou, o seu maior inimigo está atrás desse pano, era um espelho, né? Essas coisas, as estratégias do Cilinho, assim, eu conheço bastante. Eu conheço bastante porque, além de ser de Campinas, onde ele teve uma história aqui, né, principalmente na Ponte, eu trabalhei com eles, né, em 2010, então também passei ali um ano ouvindo bastante história dos times do São Paulo, ali da metade dos anos 80. Tem uma diferença grande. Só para... fantástico. Tem uma diferença muito grande, Zago, entre o treinador bom e o treinador eficiente. O treinador bom é o Cilinho. O Cilinho faz o cara jogar, o Cilinho inventa. Melhora o cara. Melhora o cara. O treinador eficiente é aquele que não se intromete na hora para atrapalhar e acaba dando certo. O Cilinho tem aquela velha história, São Paulo jogando pra caramba, o Sidney era o ponto esquerdo, um moleque
bom, mas meio maluquinho. E o Sininho falava assim para ele: Ô Sidney, presta atenção. Quando a bola estiver na nossa defesa, você olha para o Dario Pereira e corre para a placa da Coca-Cola. Ok? Aí chegou no jogo, Não o tinha São placa. Paulo entrou em campo, o Sidney veio na lateral, eu tô lá no meio, o Sidney falou assim: professor, cadê a placa da Coca? E o Sidney vira assim para mim: você viu, gordo? Eles estragam o meu trabalho durante a semana. Ele era genial, gente maravilhosa e tinha essa sacada. Realmente, mas ele melhorava o jogador. O Tele também melhorava, mas o Tele não Sim, era tão cerebral na hora do jogo. O Vanderlei, por exemplo, era mais cerebral que ele. Mas ambos ganhavam do seu jeito. O Sim. Cilinho tem essas coisas maravilhosas e me dá muita saudade. Eu me tornei amigo do Cilinho. Uma vez cheguei no Canindé para fazer um treino, ninguém queria cobrir a Portuguesa na Jovem Pan, era o Marcos Nunes de Barros, e faltou alguém. Eu falei, não, eu vou lá. Falei, falecido Carbono. nem o Marcos Nunes de Barros queria trabalhar na Portuguesa. Isso. E tinha, é verdade, que não ia, né? Aí não tinha, tava treinando o time, a bola para cá, bola para lá, e eu entro lá, que é aquela época, você sabe disso, não estou mentindo, a gente assistia o treino do lado do campo, né? Sim, Era um negócio sim. mais aberto, da mesma frase que você usou, não sei se era melhor ou pior, era diferente de hoje. Aí eu tô lá, aí eu tô chegando, né, conversando, o professor Portela por lá, aquele pessoal todo lá, aí o Cilinho grita assim, parem o treino. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Temos uma visita nobre, um repórter nobre hoje aqui, olha lá o que vocês vão aprontar. Quer dizer, ele me usou para fortalecer uma coisa que ele queria do time. Então, até Sim, isso ele sim, fazia. E eu sim. fiquei todo vermelho, okay, uma visita nova. Eu, pô, você quer me matar? Esses caras precisam ser cutucados de alguma maneira. Então, é em cima disso, né? Mas Sim, por falar sim. em cutucar, o Leandro Zaco, tá aqui no seu currículo, que você trabalhou no Audax com o Rafael Veiga. É verdade que foi você que ensinou ele a bater pênalti? Não, não ensinei. Não ensinei, não. Olha só, né, Quartarolo? Eu trabalhei com o Rafael em 2011 e a última vez que eu encontrei ele pessoalmente quando ele foi com o Atlético Paranaense treinar lá na Cidade do Galo em 2018 e a gente se falou em Curitiba em 2016. Tem uma história legal dessa lá em Curitiba, quando ele estava no Curitiba. Em 2011, o Rafael Veiga era do juvenil, né? Eu era o auxiliar técnico da equipe juvenil do Audax, né? Do Pão de Açúcar na época. O Rafael, ele era atacante jogando de pé invertido pelo lado direito, né? Canhoto, né? Para vir de fora para dentro. E o Rafael, naquela época, assim, a gente cria afinidade com muitos jogadores, mas ele, especialmente, ele virou um irmão mais novo, porque a gente conversava muito, trocava ideia, né? E falava de coisa fora do futebol, assim, de experiência de vida e tal. Então, ele é um menino, assim, muito inteligente, porque na época você conseguia conversar com ele tendo 16 anos, uma conversa bem mais madura do que de um menino de 16 anos. Ele já questionava muito, pô, preciso melhorar tal coisa, que você fala, pô, já percebeu isso? Ele já tem maturidade para entender isso? Então você via que ele tinha um nível de inteligência acima da média, né? A gente via um potencial no Rafael naquele momento, mas eu vou te falar com certeza que o Rafael superou todas as expectativas que se tinha sobre ele. Não porque a gente achasse que ele não era bom jogador, mas porque pelo nível de inteligência dele, ele evoluiu muito ao longo da carreira. Então ele foi um cara que conseguiu evoluir muito. Ele não era proporcionalmente no juvenil que ele é hoje no profissional. Ele deu um salto de qualidade muito grande no jogo. Isso acontece muito, né? Na base, para baixo e para cima. O que é promessa no 17 não vira nada, e o que é um jogador bom só vira um cara muito bom, como foi no caso do Rafael. Mas ele é muito inteligente. Em 2016, eu fui jogar com a Ponte, sub-20 da Ponte, lá no Couto Pereira contra o sub-20 do Curitiba, brasileiro. Acabou o jogo, o Rafael ficou esperando ali atrás do gol, eu fiquei conversando com ele. Em 2016, isso, Quartarolo. Julho de 2016 foi esse jogo. O Rafael Veiga estava treinando em separado, ele não tinha mais idade de sub-20 no Curitiba, ele tinha contrato, ele estava treinando, não estava sendo usado pelo profissional. Passou assim, a gente conversou, né? A gente trocou ideia rápido ali.
passou 2 meses, acho que o Carpegiani puxou ele para um treino, ele foi bem, e daqui a pouco acho que trocou, veio o Gilson Klein, ele virou titular, no final do ano o Palmeiras comprou ele. Então, assim, no meio do ano, ele estava sendo um jogador que não vinha sendo utilizado no Curitiba. Como as coisas mudam, né? E ele, como é um cara de cabeça boa, ele é um cara que não desiste, né? A gente conversou e ele tava nessa, né? Porra, tô me dedicando, vai surgir oportunidade, então foi bem legal isso. Mas para você ver que entre metade de 2016, tô falando, ele já tinha 21 anos, né? Ele é 9,5. Em 4 meses ele foi comprado Palmeiras. No meio do ano ele não estava nem sendo utilizado no Curitiba, que escapou, né, do rebaixamento aquele ano, e ele ajudou ali naquela campanha, naquela reta final de Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente tem isso. Eu gosto muito do Rafael e ele sempre foi um cara muito inteligente, muito acima da média dos meninos da idade dele. E não me surpreende esse sucesso dele. Deixa eu voltar a um assunto aqui que no começo da conversa a gente falou. Você falou da Série C do Campeonato Brasileiro. Você estava na Série C, aí estava dirigindo o Botafogo. Aí o Botafogo que fez ponto, mas não se classificou no Paulista por causa do regulamento. Aí foi para a Série C do Campeonato Brasileiro. Está na disputa aí por, acho, já está classificado entre os 8? Está classificado entre os 8, mas ninguém olha a Série C. Eu estou falando entre nós aqui que trabalhamos no ramo, é difícil, olha só, mesmo quem é da cidade. O resto ninguém olha. Eu, de vez em quando, por curiosidade, por causa do Vitória, que eu gosto muito do Vitória, dou uma zoiada lá. Eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades da tal da Série C. Esse ano a fórmula está diferente, as coisas parecem que estão funcionando, mas eu não sei, tem VAR na Série C? O que existe na Série C que não existe nas outras competições? Isso sim. Olha, Seródio, não tem VAR Série C e assim a gente reclama, né, do VAR. Realmente tem erros no VAR que são absurdos, mas ainda é muito melhor do que não ter VAR. Porque quando você pega um jogo de Série C, não vou citar aqui, mas a gente passou por isso agora no início da Série C ali, um pouco antes de eu sair do Botafogo. Você vai jogar lá num campo tal para 2, 3 mil pessoas, aquele jogo sábado à tarde, 3 horas da tarde, acontece cada coisa. Então, assim, é melhor que tenha VAR, porque assim como os árbitros, eles são classificados por nível. Então, o cara vai perdendo nível, ele vai ficando nas divisões menores, né? Como eu já tinha jogado AD com o Joinville no ano anterior, o impacto não foi tão grande, mas é muito distante do que a gente está habituado em nível de arbitragem da Série A, da Série B e de uma Série A1 de Campeonato Paulista. Então, assim, o nível é muito diferente, o tipo de jogo é muito diferente também, Seródio, é muito diferente. Então, assim, olha só, nós mantivemos uma base do Paulista para a Série C. E as primeiras rodadas a gente teve que ter uma adaptação ao jogo, porque o jogo era diferente. A gente ganhou do Santos no Paulista, empatamos com o Corinthians, jogando. E aí a gente pegava com base de 7, 8 titulares que estavam nesses jogos, sofriam para jogar a Série C, porque o jogo é diferente. É um jogo de muito mais bola longa, disputa de primeira e segunda bola. A bola vai para sua área toda hora, de qualquer lugar do campo, os caras jogam a bola dentro da sua área. Não existe muito jogo por baixo. É muita cera. Se você toma um gol, o jogo acaba. Você toma um gol, não tem mais jogo, é cera. Então, assim, os gramados não ajudam, né, a você a conseguir jogar por baixo. Então, você tem que ter estratégia de chegar na área. Por isso que os times também jogam a bola na área de qualquer lugar do campo, porque por baixo é difícil você fazer um jogo um pouco mais apoiado, né, um pouco mais elaborado. Então, é isso. Agora, com certeza, eu tenho uma questão, né, Seródio, profissional agora, que é o seguinte: eu tive a minha formação em grandes clubes, né? Fiquei muito tempo no Corinthians, no Galo, no Palmeiras, e eu quero trabalhar com futebol profissional. E aí são os caminhos. E o caminho para mim, né? Eu não fui jogador profissional, eu tenho que passar por essas divisões, né? E é para mim um dilema, porque é um impacto grande até para um campeonato brasileiro sub-20. Por exemplo, você pega um campeonato brasileiro sub-20 hoje, ele é melhor em relação a nível técnico, tático, gramados, nível de arbitragem, do que às vezes essas divisões de acesso, dependendo do lugar que você está jogando. Então é um dilema, cara, para gente que está construindo carreira, que tem que passar por isso, realmente é um dilema. Você fica na dúvida, assim, de qual que será que é o melhor caminho para poder chegar no alto nível, para poder chegar numa grande equipe? Será que é esse? É uma coisa que você tem que pensar profissionalmente. Mas tem alguma coisa que aconteça na Série C que você vai escrever no seu livro de memórias quando encerrar a carreira? Olha, vocês não vão acreditar, mas isso aconteceu. Não precisa falar nome, mas tem alguma coisa nesse sentido, Zago? Porra, tem um monte de coisa. Tem assim. Todo jogo.
Pô, você tem estádio, por exemplo, teve estádio, a gente jogou, o jogo acaba domingo à noite, você perdeu, tomou chuva, fora de casa, aí estão os funcionários do estádio, eles fazem fila para esperar sair a delegação do adversário e ficar tirando sarro de você, você tem que sair mudo e calado, porque senão você ainda arruma uma briga ali na saída, no corredor, no caminho para o ônibus, os caras te zoando, te xingando. Você pega vestiário, a gente pegou vestiário que você tem que trocar de 5 em 5 no vestiário. Acontece, entendeu? Às vezes você vestiário que você tem que trocar de 5 em 5. É isso, assim. A Série C, ela já é muito melhor do que ela foi, claro, né? A evolução econômica do país, do futebol, já melhorou muito. Mas ainda tem, assim, tem algumas coisas ainda que, assim, são fora da realidade para quem tá, se vocês estão acostumados a cobrir Série A e Série A1 do Paulista, Libertadores, é muita diferença, né? Diferença de perfil das coisas. Coisa. Banco, briga muito banco com banco, é uma coisa que eu não faço, eu não entro, mas se você tem que tomar cuidado com isso, bate-boca de treinador com auxiliar, o jogo para toda hora. Então, assim, são coisas assim desse tipo que tem num volume muito maior, né, cara? Que várzea. Não, tô brincando. É foda. É isso aí, tá valendo, tá valendo. Várzea, O Atlético Goianiense não falou, o Atlético Goianiense não falou isso quando contrataram o Soares, aí o Soares viu como é que é, né? Tá fora já. Ô, Leandro, você conta histórias aí, o chamado futebol raiz, né? Que também tem que ser respeitado. Mas você me falou, tem duas coisas que você falou que me chamaram a atenção. Primeiro, eu achava que não tinha pior. Você falou que a arbitragem é pior do que na Série A. Meu Deus. Então, deve ser bem ruinzinha mesmo. Outra coisa, você falou que os times pegam a bola de qualquer lugar do campo e jogam na área. Ou seja, é o futebol inglês de antes. Tá vendo só? É a nossa Premier League caipira. Pô, é isso. O Quartarolo, mas é isso. Mas o futebol inglês era daquele jeito muito por causa dos campos também, né? Sim, que eram campos alagados, você não tinha como jogar por baixo. Você pega os vídeos de jogo na Inglaterra nos anos 70 e 80, é lama, você tem que jogar a bola na área. E na Série C muito é pelo campo irregular, né? Você tem poucas equipes, por exemplo, que jogam e usam o volante, usam os meias. Então as equipes jogam muito zagueiro, passa para o lateral faz um passe para o ponta na paralela e tenta sofrer uma falta, ou tenta ganhar um escanteio, e aí a partir dali vai atacar o adversário. Então tem pouco trabalho de construir com a bola andar pelo centro do campo, rodar. Tem menos, né? Do que você está acostumado. Então é uma coisa que a gente teve que acostumar. No Paulista a gente tinha que marcar muito volante meio adversário, porque a bola andava ali toda hora por dentro do nosso bloco de marcação. Na Série C você já tinha que se preocupar com essa bola longa, se você não pressionar bem o lateral adversário ou o zagueiro, o cara faz um passe de 50 metros, você toda hora tem lateral do lado da sua área ou uma falta lateral para o cara cobrar. Então, sem te atacar, o cara chega perto do seu gol e põe a bola na sua área toda hora. Então, são coisas que você tem que ir acostumando, tem que ir adaptando. Faz parte do cenário ali do que você tá fazendo. Eu lembro quando o Juninho Paulista foi para a Inglaterra, Cerote, as pessoas falavam assim, pô, você vai fazer o que lá, né? Pô, vai erguer a cabeça, a bola vai passar, vai embora, volta, vai ficar com torcicolo. E o Danny Locke, que foi um grande jogador na época, né? Falava a mesma coisa, que ele tocava muito pouco na bola. Então era jogar na área, vinha o zagueirão de frente, o atacante tentando antecipar, cabeça com cabeça, terrível. Aí o futebol lá melhorou muito, e você tem razão, os campos também não dá nem para comparar, né? Hoje é a maior liga do mundo. Quem sabe a Série C chegue lá, né? Eu sei, chegar antes, né? A, B. Ô, Zago, de corrupção você nunca ouviu nada na Série C? Seródio, eu não vou falar. Tá bom, não precisa dar nome, eu tô falando assim. Mas assim, nada, assim estranho. Especificamente, assim, estranho. Não tô lembrado, mas eu já ouvi história de Série A e B, cara, muito estranha. Também. Então, assim, eu não tenho dúvida, né, cara? Infelizmente, é uma coisa que, assim, não é legal, né? Não dá prazer nenhum falar sobre isso, mas infelizmente faz parte do nosso negócio e a gente sabe que em algum nível isso acontece. Então, a gente muitas vezes você não tem prova, você não tem nome, mas você sabe que a história aconteceu. Né? Você sabe que mas em todos os segmentos, viu? É o ser humano. Sim, isso aí é problema humano. Não estou dizendo que é até no exceção. Vaticano já teve. Como eu digo, né? Dizendo que é uma exceção. E uma coisa, Seródio, que me preocupa muito com o futebol daqui para frente, que a gente teria que falar mais, então se falando pouco,
são as empresas de aposta, cara, esportiva. Eu tô falando isso também. A gente falou outro dia aqui. Eu acredito que isso, sabe por quê? Eu acho que, assim, já deveria ter algum tipo de regulamentação que seria o seguinte: se você tem seu contrato vinculado à CBF, treinador, jogador, você não pode apostar. Eu acho que já deveria ser um pré-requisito. Tinha que ser uma coisa assim, já tinha que estar. Ah, mas aí pode o irmão apostar. Tudo bem, mas aí é o irmão. Já começa a complicar um pouco. Porque eu vejo assim, os atletas hoje, eles estão muito envolvidos, eles gostam disso. Eu não estou falando que eu presenciei. Mas para o passo do cara estar envolvido e daqui a pouco ele está envolvido no jogo e saber que ele tem poder de decidir aquele jogo em favor do que ele apostou, eu acho que isso é muito perigoso, principalmente em ligas menores, aonde o cara ganha menos. Porque onde o cara ganha mais, ele não vai se sujeitar, não vai passar por isso, o cenário não está criado. Mas em ligas menores, em campeonatos que o rendimento, o cara ganha salários menores e que o ganho dele pode ser maior com isso do que com o salário dele, é muito perigoso. E a gente tem que ver, porque assim, hoje acontece na sub-20 de Recife, exemplo, né? Na segunda divisão do estado tal, na série D, alguma coisa. Mas daqui a pouco é perigoso, porque assim, vai crescendo, né? O mercado vai crescendo e isso pode chegar em ligas maiores. Já tem que acabar nessas, né? Matar no ninho logo. Mas aí já tivemos problemas com a própria arbitragem, o Edilson Pereira de Carvalho, outros aí. Na Itália, times grandes foram rebaixados, inclusive a Juventus, por causa de loteria. Agora tem um caso na Europa, né, que o zagueiro tomou um cartão amarelo, a família dele lá de outro país tinha apostado, ou gente ligada a ele que ele ia tomar um cartão amarelo. É isso. Porque lá se aposta tudo. O Thiago Nunes, outro dia, dando uma entrevista muito legal, muito boa, né? Disse que tinha um jogador no Ceará que não fazia falta, um zagueiro que não fazia falta por causa do Cartola, que os caras apostavam. E tem aquela história que eu sempre conto, mas não dou o nome, quem quiser descubra, de um grande atacante que jogou na Itália, brasileiro, falou assim, poxa, na Itália o cara aposta tudo, até o vinho do padre, quantas vezes ele vai beber, quantos goles, né? E no jogo também. E, poxa, o meu zagueiro pode apostar contra meu time, tinha jogo que era estranho. Não, e o Quartarolo, vou te falar, assim, hoje, por exemplo, vou dar um negócio que tem impacto teoricamente pequeno no jogo. Quem vai sofrer o primeiro escanteio? Certo? Quem vai sofrer? Para o cara receber uma bola que vem do meio campo na primeira bola do jogo e fingir que ele errou o domínio, deixou escapar e sair para escanteio, ninguém vai, entendeu? Ninguém vai desconfiar. Entendeu? Eu fico ali perto da linha de fundo, passo para trás, hora que vier eu deixo meu pé encostar na bola ou furo, ela sai. Eu escanteio, não teve impacto de um gol sofrido, uma expulsão. Então, assim, é perigoso, perigoso. Eu acho que todo mundo tem que estar atento com isso, porque a gente não pode estragar o que de mais legal tem no jogo, porque o mais legal que tem no jogo é a gente não saber quem vai ganhar de início, né? E saber que a gente imagina que todo mundo que está ali está tentando jogar o melhor possível para poder entregar o melhor resultado. Isso é o barato do jogo de futebol, de qualquer esporte. Nós não podemos estragar isso, porque a gente perde o produto, né? Concordo com ele em gênero, número e grau. Quartarolo, dá um beijo nele, porque daqui a pouco nós vamos acabar atrapalhando a carreira dele, tanto que nós estamos conversando com ele. Imagina. Tomara que seja uma carreira muito profícua. A gente torce, né? Já falamos aqui que torcemos pelos amigos. Mas eu achei até que você ia perguntar sobre a CBF Academy. Que você não faço pergunta boba. Vou falar o quê? Amigo. É caro? Ele vai falar, É muito caro. Mas faz parte. Eu juro por Deus que eu vou arrumar um cara que me passe as apostilas, porque tem muita coisa que eu estou vendo em treinador de futebol, que depois que vai para a CBF Academy, precisa de explicação. Um dia ainda vou arrumar umas apostilas para ver o que eles estão falando. Pergunta para o Leandro aí, ó. Ele sabe. Não sabe? Posso fazer uma observação? Manda essa apostila para mim, por favor, Zago. Eu vou fazer uma observação assim, ó. Hoje eu tenho a licença A, não tenho a Pro ainda, né? E eu sou professor lá recentemente, do ano passado para cá, eu passei a dar aula. E até eu tô aguardando agora, tô para responder que eu fui convidado mais novamente em setembro, dei uma aula agora em agosto, começo do mês, e agora eu devo dar, final de julho, e agora eu devo dar outra aula. Eu vou falar um negócio, Seródio, que eu penso que é o seguinte, assim, ó, a CBF Academy, eu vejo algumas pessoas falando sobre ela, eu acho que ela é mal compreendida. Eu falo isso, os caras de lá às vezes ficam putos comigo,
da CBF podem ficar putos, mas na verdade eu estou defendendo. Eu acho que está sendo dado um peso para ela que ela não tem. Quem faz a formação do treinador, para mim, é a formação acadêmica do cara ou como carreira, é o dia a dia, é o cara estudar constantemente, é se preparar, a experiência de vida, é ele ir atrás de informação, buscar outros mercados para ele poder ver outros tipos de treino. A CBF Academy, ela é uma certificadora. É isso que as pessoas deveria têm que entender. Ser. Entendeu? Ela tá deveria ali. Ser. Entendeu? Ela tá ali para ser uma certificadora. Então, assim, você vai lá, faz um curso rápido, que de verdade, por mais informação, e a gente vai lá, busca dar uma aula boa, outros amigos vão lá, dão boas aulas, beleza. Você não vai formar um treinador em 10 dias na B, mais 20 dias na A, mais 20 dias na Pro. São 40, 50 dias. Você não faz um treinador em 50 dias. Seródio, meu primeiro treino de futebol, eu dei esse treino em julho de 2000. Faz 22 anos que eu trabalho com isso. Para hoje tá apontando meu narizinho para fora d'água para poder começar a aparecer no futebol profissional. Eu comecei lá, fui trabalhar com escolinha de futebol, base, fui preparador físico, auxiliar. Isso que faz a formação. Eu acho que a formação do treinador é muito mais da pessoa, do perfil do cara, de ser um cara que vai atrás, que não é acomodado, que quer sair, que quer aprender coisa nova, quer trazer ideia nova, está disposto a correr risco, tem que ser corajoso para ser treinador. Se o cara eu ia falar um palavrão, se o cara é medroso, não serve para ser treinador, você tem que correr risco mesmo, porque é uma profissão de risco, você tem que propor coisa nova, sair do habitual ali, senão você fica fazendo mesmices, né? E óbvio, aquilo que foi testado e comprovadamente dá certo, faça. Aquilo que ainda tem margem para crescimento, cresça naquilo, faça diferente. Então é isso. Eu acho que é só a CBF, ela tem que ser entendida, o papel dela é igual o curso da UEFA. Ninguém vira treinador na UEFA. O cara se certifica para ser treinador. Ele tem ali uma coisa ou outra nova que ele vai ver e dali ele vai sair para se aprofundar. Mas em 10 dias não dá para fazer um cara virar treinador. Que o conceito está errado, querido. Eu entendo você, eu entendo alguns profissionais que procuram a CBF Academy, entendo tudo isso. Mas o conceito é errado. Devia ser um certificador, uma pessoa que te desse a condição para você trabalhar dentro da profissão. Que fizesse, se fosse uma OAB, pelo amor de Deus, estou dando um exemplo bem borrado aqui. Ok? Você é profissional e tem a condição de trabalhar. Isso aí tudo bem. Agora, o cara que vende o curso para dizer que você pode trabalhar para essa instituição financeira. E aí eu não consigo entender. É como se, para ser jornalista, você tem que fazer um curso com o Fábio Seródio. Não pode. Quer dizer, existe o Fábio Seródio? O Fábio Seródio é o rei da cocada preta, não tem mais ninguém no mundo que possa fazer isso. Então, você vai lá, se forma em vários lugares do mundo, inclusive na prática, porque tem muita gente que é formado na prática, Exato. no Cilinho. Imagina o Cilinho tendo que fazer um curso de 20 dias na CBF a cada. Não ia dar certo. Mas ia dar olha, certo. Seródio, O eu sei Cilinho que não você está aceitou ser técnico da seleção brasileira. Imagina, 5 minutos de conversa para mim já passa. Seródio, não vai longe, Seródio. Se o Shakespeare ressuscitar e aparecer na Folha de São Paulo, no Estadão, vão perguntar se ele tem MTB. Calma, Seródio. Não, mas que tenha uma forma de você se certificar, Pássaro. Mas tem que Mas certificar você se autodenominar a torre do conhecimento e cobrar 50 mil reais do coitado do indivíduo para ter o direito de trabalhar, para mim, isso é uma instituição financeira. É que existe em toda a profissão, Seródio, o notório saber. O cara que jogou futebol já está lá dentro. Isso não quer dizer que mas ele o vai ser monopólio da profissão está com a CBF, eles não deixam o cara trabalhar. Seródio, mas porque os técnicos deixaram acontecer. Então é preciso uma mobilização. Agora, não adianta. Isso aí tem que passar por uma outra forma, de um outro patamar. Mas eu só provoquei porque você veio falando e o Leandro é especialista no assunto. Aliás, ele é bacharel em treinamento em esportes pela Faculdade de Educação Física da Unicamp. Parabéns, grande universidade. MBA, ou MBA, como queiram, em Gestão de Pessoas, pela Faculdade de Campinas. É FAC, né? FAC, Campinas. Faculdade de Anguera, e isso, de Campinas. Especialista em psicologia de alto rendimento esportivo, ou seja, tem uma formação maravilhosa, tem realmente um cabedal excelente. Vamos dar um abraço nele.
porque senão você vai começar a discutir o curso aí com ele, e ele sabe eu vou ser muito mais que eu. Então vou vamos formar embora o sindicato dos, como chama, o cara dos palpiteiros do futebol. E somos nós. Um beijo no teu coração, Zago. Muito obrigado por desperdiçar parte do seu tempo com a gente. A gente aprendeu bastante com você, viu? Muito obrigado. E eu faço dele, as palavras dele as minhas, e realmente fiquei... vou falar uma coisa para você. Muitas vezes a gente entrevista o cargo, a gente entrevista as pessoas que estão fazendo sucesso, porque ganharam títulos, e às vezes a gente faz uma matéria profissional e fica impressionado com a capacidade das pessoas que são entrevistadas. E eu realmente fiquei impressionado com o seu conhecimento. Conhecia a sua história, não tão profundamente, né? É até ignorância nossa, mas acontece, né? Mas realmente, parabéns. Você é um cara muito bem formado, que você tem um futuro muito legal, que o esporte brasileiro precisa de gente assim, viu, Zago? Quartarolo e Seródio, um prazerzão ter falado com vocês, tá? Ter conhecido vocês online ainda. Espero um dia que a gente se conheça pessoalmente, né? Não cutuca aquele que prometendo pagar cerveja para todo mundo faz 2 anos. Ah, é? Não cutuca, ele já até desistiu já. Prazerzão, obrigado pelo convite, pelas palavras, é uma honra poder estar com vocês no mesmo programa. E assim, Quartarolo, me dá um tempo que a gente, além de se conhecer, vai se conhecer na beirada do campo e você cobrindo vitórias minhas com grandes troféus na mão aí, conquistando grandes coisas. Preciso de tempo ainda, mais uns aninhos ainda para eu chegar, mas vou chegar, a preparação foi para isso, eu sei que eu ainda tenho degrau para subir, para poder chegar onde eu quero chegar. E agradeço muito, e ter conhecido vocês faz parte disso, conhecer caras que são referência na profissão. Espero um dia ter o prazer de vê-los pessoalmente e a gente talvez comemorando um título ali, vocês fazendo a cobertura. Obrigado. Se Deus quiser. Não faltará ocasião. Obrigado a Leandro Zago, um estudioso, especialista em esporte, técnico de futebol, está aí evoluindo, trabalhando na função e ajudando também a fazer esporte no Brasil. A gente falou tanto do Cilinho, né? Uma vez perguntei para o Cilinho, você não quis ir para a seleção? Eu já ajudo a seleção formando jogadores. Tá bom. Faz parte, é isso mesmo. É isso mesmo. O Zago também, Zago tem ajudado, a gente mostrou aqui várias pessoas importantes, jogadores que passaram nas suas mãos, e é uma coisa muito legal isso também. Leandro Zago, mais um grande nome, um grande personagem para o futebol em rede entrevista. Obrigado, Seródio, obrigado, Zago, e até a próxima, se Deus quiser.